Olá, tudo bom? Sou Guilherme Campos e estou aqui contando sobre uma regressão que eu realizei. Eu voltei uns 20 anos na minha vida. Estou aqui no parque, no Pelé. Essa área é muito gostosa para usar para relaxar, para descansar, para meditar também. E é algo muito interessante, porque essa semana passada, na verdade, né? Infelizmente faleceu o André Matos, que era o vocalista da banda Angra. Foi da banda Angra, banda Xamã, teve uma carreira solo e era alguém muito. Era um cara muito bom. E o interessante é que quando veio a notícia pra mim, eu lembrei de alguma coisa do tipo: olha, eu ouvi essa banda quando eu era mais jovem, eu vi o Angra, né, quando eu era mais jovem, depois eu acabei não acompanhando mais a carreira dele, eu não tendo mais contato. E aí, em um certo momento, eu parei pra. Eu dormi um dia e a minha mente num sonho, como se a minha mente falasse: olha, Guilherme, olha que interessante, tem alguma coisa interessante ali na figura dessa pessoa. E eu fiz uma regressão depois, né, não no sono, mas através de auto-hipnose. Com auto-hipnose eu fiz uma regressão, e voltando a este passado com essa regressão, eu voltei 20 anos para 1999, num show que eu morava em Americana, no interior de São Paulo, num show que o Angra fez lá na cidade. E aí eu lembrava de detalhes, assim, detalhes muito interessantes, como por exemplo, eu lembrei de detalhes da do ingresso, eu lembrei de detalhes de um celular, eu acho que é o primeiro celular que eu tive na época, que era um celular Vivo, pré-pago, e era um tijolo assim enorme, Nokia. Ele só discava, não, obviamente não tinha nada, só tinha o espaço dos números. Você discava e ligava para alguém, mas lembrei dos amigos, né? Um abraço para os amigos daquela época, um abraço para o Mário, lembrei da Lígia, um abraço para a Lígia, da galera que tava lá no show. E muitas coisas legais da época, assim. Eu lembrei que tinha uma loja heavy metal, e eu lembro do logo da loja, era escrito Heavy Metal, era um logo preto, com detalhes em dourados, detalhes assim dourados muito bonitos, e é muito legal, assim, a parte da regressão. E foi tudo através de uma música. Quando eu fiz o processo de regressão, com auto-hipnose, eu coloquei uma música do Angra, que eu não lembrava mais desse álbum, porque eu tinha CD quando era, obviamente, 20 anos atrás. Eu não tenho mais esse CD, não sei mais onde foi parar, mas era do Holy Land, né? Aí eu coloquei o CD, veio a minha memória musical, e através da auto-hipnose, dessa regressão, eu voltei para esse passado e eu lembrei esses dias e essa época como se eu lembrasse hoje, como se eu lembrasse da minha semana, como se eu lembrasse detalhes assim de datas, detalhes de números, detalhes de lugares, de pessoas, de informações, de sensações, né? E detalhes da minha mente naquela época. E tinha umas coisas muito engraçadas. Até depois eu tava refletindo, falei, poxa, eles tocavam bem, eles eram bandas. Por que eu não escutei mais Angra? Por que eu não tinha. Por que eu tinha até, por exemplo, a minha imagem que eu tinha, a minha impressão que eu tinha do próprio André Matos era uma impressão de um cara ruim, de um cara arrogante, não sei. Quando eu revisitei esse passado, o que eu tinha, na verdade, era ciúmes e inveja. Porque eles eram muito bons. Na época eu tocava guitarra, era músico, e tocava um pouquinho de guitarra, tocava teclado, tocava mais teclado, órgão, piano, tocava um pouco de guitarra. E o Kiko Loureiro, por exemplo, que eu também sempre torci o nariz, eles eram muito bons, e o André Matos era muito bom como músico, como multi-instrumentista e como performance. Então ele fazia performance no palco, e as meninas adoravam. Eles eram uma... na época eu não tinha essa impressão, mas eles eram uma boy band de metal, né, digamos assim. E as meninas adoravam, e obviamente eu ficava muito consternado com isso, e consternado também com o que eles fazem, eu tenho que fazer igual ou melhor, né? É uma grande mentira. Esse álbum, hoje, 20 anos depois, esse álbum Holy Land, a música Carolina 4, a própria Holy Land, são músicas incríveis, é um álbum fantástico, assim, e você não precisa fazer igual, e você não precisa fazer melhor, porque eu acho que
power metal melódico e metal... Eles inventaram um gênero que não existia, né? E então o quanto você perde com essas memórias passadas que ficaram lá atrás. Hoje eu trabalho com neurolinguística, trabalho com hipnose, eu realizo regressões para os meus clientes e alguns fazem uma vez só e não fazem mais. O que eu acho sobre isso? Eu acho que na verdade você tem que ter acesso à ferramenta, você tem que aprender a ferramenta e você tem que fazer sempre. Seja você fazendo com um profissional como eu, ou seja você fazendo sozinho. Que é possível você fazer sozinho, e é possível você voltar, e é possível você aprender coisas através das suas memórias, de você retornar. E uma delas que eu tomei como lição agora e tomo na minha vida é que quando você vê um ídolo, ou você vê alguém que está lá em cima, que tá fazendo alguma coisa, que está no flow, que está fazendo alguma coisa muito revolucionária, você não precisa querer fazer melhor. Você pode olhar aquilo, aplaudir aquilo, aprender com aquilo e simplesmente conviver com o que você está fazendo. Eu lembro que eu tinha duas opções na época. Eu poderia ter me tornado músico na época, porque eu fazia muito isso, eu tocava em bandas, eu gostava daquilo. Mas eu lembro que, por exemplo, bandas como Angra, ao invés de me estimularem, me desestimularam, mas não foi a banda. Fui eu que me desestimulei. Porque eu era competitivo, acho que sou competitivo até hoje, mas eu me comparei, por exemplo, ao Angra, e que se eu não fizesse algo melhor que o Angra, eu não seria um bom músico. Uma grande mentira também. Eu poderia ter feito o meu trabalho, da minha forma, da maneira como eu... E hoje eu entendo isso é bom. E é bom retornar lá para o passado e desfazendo esses bloqueios, desfazendo essas sensações, desfazendo essas crenças que você tem, que ainda ficaram em algum momento lá. E infelizmente foi num momento como esse, né? Mas é um momento também que eu dedico esse vídeo, e vou até colocar o link abaixo do álbum, desse álbum do Angra. É um álbum muito, muito bom. Acho que todo mundo deveria escutar, gostando de rock ou não. É um álbum como músico, né, como musicista. E é isso, acho que a nossa vida tem esses ciclos, eles fazem parte, e que bom que a gente pode aprender com eles. Aí fica um abraço aí pra vocês e para vocês ouvirem a música do Angra.